Neguebinha 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum no sábado, o jogo do Flamengo, já virou... Quem? O Neguebinha 2017? O Eric Flores? O Vinícius Júnior lá. A gente se iludiu com o Vinícius Júnior. Ele não é todo esse jogador que a gente imaginava que ele fosse. Já imaginou ter apenas 18 anos e carregar o peso de ser o futuro do futebol brasileiro, sem nunca ter pedido isso para ninguém? De ser motivo de chacota em todos os programas esportivos que diziam que você não seria nada, que não sabia nem chutar uma bola? Fora isso, quando você começa a jogar bem e se destacar, começam os ataques fora dos campos, com o pior que um ser humano pode fazer ao outro: o preconceito. Ainda garoto, Vinícius Júnior teve de enfrentar tudo isso para ganhar espaço no mundo do futebol. Mas as batalhas na vida do Malvadeza começaram muito antes de se tornar profissional. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu no dia 12 de julho de 2000, na periferia da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e foi ali que ele passou toda a sua infância. Na comunidade, desde muito pequeno, Vini já demonstrava uma vontade tremenda de jogar futebol com seus amigos. Então, aos 6 anos, seu pai decidiu colocar ele na escolinha de futebol do Flamengo que funcionava na comunidade onde ele morava. Vini logo se destacou dos demais. Sua professora na época conta que Vini era tão melhor do que os outros que causou problemas para ela. Ele treinava com as crianças da faixa etária dele, na ocasião 8, 9 anos, né? E na ocasião vieram alguns pais reclamar comigo que o Vini não tocava bola, pegava a bola aqui, levava até lá no final e não tocava para ninguém, fazia o gol sozinho. Logo a escolinha ficou pequena para o garoto Vinícius. Em 2010, após fazer 10 anos, ele se inscreveu numa peneira para o time juvenil do Flamengo e passou. Nos anos seguintes, Vini Júnior se destacou na base do Flamengo e foi evoluindo ano após ano, chamando a atenção dos treinadores do time não só pelo que fazia dentro das 4 linhas, mas também pelo seu sorriso e a risada que contagiava a todos fora de campo. Desde muito cedo, ele já era tratado como futuro craque por todos dentro do Flamengo. Aos 13 anos, veio a primeira convocação para a seleção brasileira sub-15. Mesmo sendo mais novo do que a maioria dos jogadores, Vini Júnior era titular absoluto. Em 2015, ele foi um dos principais nomes do rubro-negro no título da Copa do Brasil Sub-15. Em 2016, Vini também foi o craque do time na conquista do Carioca Sub-17 e começou a chamar a atenção de todos. Mas foi em 2017 que ele realmente despontou, quando participou da Copinha e ganhou o holofote nacional pela primeira vez. Na seleção Sub-17, ele foi artilheiro da Copa América daquele ano e com boas atuações começou a surgir o interesse dos clubes europeus. Então, assim que ele completou 16 anos, o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com Vinícius Júnior, para não perder o craque de graça. Não demorou muito. Antes mesmo de fazer a sua estreia como profissional, o Real Madrid venceu a competição com o Barcelona e pagou 45 milhões de euros ao Flamengo para contratar o jogador. Vinícius Júnior só chegaria ao time em 2018, por conta da Lei Pelé, que impede jogadores menores de idade de saírem do país. Com essa transferência, Vini Júnior se tornou um dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Mas se isso tem um lado bom, também trouxe uma pressão enorme para o Vini. Após poucos jogos como profissional, começaram a aparecer uma enxurrada de críticas de pessoas querendo desmerecer o jogador. Neguebinha 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum no sábado, o jogo do Flamengo, já virou... Quem? O Neguebinha 2017? O Eric Flores? O Vinícius Júnior lá. O cara deu um balão pra trás. Ele deu um lençol. Pois é, já virou manchete em todos os lugares. Neguebinha 2017. Mas eu acho que não vale 150 milhões que o Real Vale não. tá pagando, não. Mas Vini seguiu trabalhando e ganhando espaço no elenco flamenguista, colecionando boas atuações e outras nem tanto, o que é normal para um jogador tão jovem. Em 2018, ele começou cada vez mais a figurar como titular do time e teve o seu primeiro grande jogo com a camisa rubro-negra. Na Libertadores, fora de casa contra o Emelec, após o Flamengo sair perdendo por 1-0, Vini Júnior marcou os 2 gols da virada do time.
Em julho de 2018, assim que completou 18 anos, Vini Júnior fez o seu último jogo pelo Mengão e partiu para a Espanha. Primeiro, Vini foi inscrito no Real Madrid Castilha, time B do Real, para se adaptar. O começo na Espanha foi difícil. Vini demorou muito a ganhar espaço na equipe, mas aos poucos foi entrando no time e fazendo boas atuações. No jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões em 2019, ele deu uma assistência para Benzema marcar. Quando parecia que finalmente ele iria engrenar, Vini sofreu uma lesão grave no jogo de volta contra o Ajax. Naquele jogo, o Real foi amassado e acabou eliminado da Champions. Essa lesão também fez com que o jogador perdesse a primeira chance de jogar com a camisa da seleção brasileira, pois tinha sido convocado pelo técnico Tite para 2 jogos amistosos. Após voltar da lesão, mais críticas. No Brasil, ele foi duramente criticado por não ter uma boa finalização. Aí agora que é para o Dudu ir para a seleção brasileira, no lugar do Vinícius Júnior, que ele é mais jogador que o Vinícius Júnior. Vocês têm uma tese do Vinícius Júnior, ele não sabe nem chutar bola. A verdade é essa, doa quem doer. Ele não sabe chutar bola, ele joga no Real Madrid. Ele não sabe chutar bola, mas ele é o Vinícius Júnior que a imprensa fechada fez. Ele é bom jogador? Pode ser, pode, mas não joga mais que o Dudu. Com Zidane no comando, Vini não tinha muita sequência no time titular do Real Madrid, chegando até mesmo a perder espaço para Rodrigo, que chegou depois no time. A imprensa espanhola batia em Vini, muitas vezes passando do tom e até mesmo sendo preconceituosos com ele. Nem toda essa dificuldade fez ele desistir, como ele mesmo disse na entrevista de despedida do Flamengo. Para eu ter tranquilidade e estar sempre focado no futebol, que eu vou ser um dos melhores jogadores do mundo. Então, não era apenas fora de campo que Vini sofria. Dentro dele, ele chegou a ser criticado pelo parceiro de time Benzema, pedindo para Mendy não passar a bola para ele porque Vini estava jogando contra. Então veio a temporada 2020-21, ainda com Zidane no comando. Vini começou a ter mais espaço no time do Real Madrid, ainda assim com números tímidos. O seu grande jogo naquela temporada foi nas quartas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, Vini acabou com o jogo quando marcou 2 gols na vitória por 3-1 contra o Liverpool. Vini terminou a temporada 2021 com apenas 7 gols e 7 assistências em 50 jogos. Então, uma mudança crucial dentro do Real Madrid aconteceu. Com a saída de Zidane, o Real trouxe Carlo Ancelotti para comandar a equipe, uma escolha que se mostraria mais do que acertada. Com Ancelotti, Vini se transformou em peça fundamental da equipe espanhola, fazendo uma dupla mágica com Karim Benzema. A evolução de uma temporada para outra foi absurda. Em 2020-21, Vini fez apenas 3 gols e deu 5 assistências em La Liga, enquanto na temporada seguinte, 21-22, ele marcou 17 gols e ainda deu 13 assistências. O Real ficou com o título espanhol com 13 pontos de vantagem para o rival Barcelona. Uma temporada e tanto dentro da Espanha para o jogador que foi extremamente criticado durante os últimos anos. Mas foi na Europa que Vinícius Júnior, aquele garoto mirrado que chegou ao Real em 2018, se transformou no Vini Malvadeza. Logo na fase de grupos, ele teve uma atuação de gala contra o Shakhtar, marcando 2 gols, sendo um deles um golaço absurdo. Nas oitavas contra o PSG, Vini deu o passe para o primeiro gol de Benzema no jogo de volta, que abriu o caminho para a virada histórica do Real. O Real avançou e pegou o Chelsea nas quartas. Mais uma vez, a dupla Vini-Benzema apareceu. Vini Júnior deu uma assistência para o primeiro gol do francês, que marcou mais um hat-trick naquela noite. Cada jogo que passava, parecia que Vini estava mais e mais confortável no time do Real Madrid. No jogo de volta, no Bernabéu, após o Chelsea abrir 3-0, Rodrigo diminuiu e o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, mais uma vez a estrela de Vini Júnior brilhou. Ele criou a jogada pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Karim Benzema para ele marcar o gol da vaga para a semifinal. Vini já se destacava dentro dos jogos, mas não marcava desde aquele confronto contra o Shakhtar na fase de grupos. Então, ele decidiu marcar no momento mais importante, no momento em que o Real Madrid mais precisava dele.
No primeiro jogo da semifinal, o Real Madrid era amassado de forma sufocante pelo Manchester City, que abriu 2-0 com apenas 25 minutos do primeiro tempo. Benzema descontou aos 32, mas o City continuou em cima e fez o terceiro no começo do segundo tempo. O Real Madrid estava nas cordas, sendo golpeado pelo time de Guardiola, quando a genialidade do garoto de São Gonçalo apareceu, usando toda a sua habilidade e inteligência de jogo, sem precisar tocar na bola. O garoto, que cresceu com ela colada nos pés, fez mágica. O lance foi uma obra de arte pintada por alguém que até pouco tempo era tido como fraude, falsa promessa, neguebinha. Vini deixou Fernandinho para trás e colocou o Real de volta no jogo. Um golaço. O resultado final do jogo, 4-3 em uma partida histórica. A vaga seria mais uma vez decidida em casa, no Santiago Bernabéu. Mais uma vez, o City foi melhor, mas o placar ficou zerado boa parte do jogo. Vini perdeu uma ótima chance no começo do segundo tempo e quando Mahrez marcou, a vaga parecia garantida para o City. Mas você sabe o que aconteceu, né? Virada histórica do Real Madrid mais uma vez e vaga garantida na final. Benzema era sim o protagonista do time, mas com um coadjuvante que vinha voando, se tornando cada vez mais importante para o esquema de Carlo Ancelotti. Então veio a final. Alguns chegaram a dizer que Vinícius Júnior sequer vestiria a camisa do Real Madrid um dia. Outros caçoavam quando ele começou, ainda precisando evoluir e melhorar em alguns aspectos do jogo. Mas para Vini, tudo isso foi um combustível, que só aumentou a sua vontade de calar a boca de todos. Ele seguiu sorrindo como faz desde pequeno, com aquela risada que encanta a todos. Na final, em Paris contra o Liverpool, Courtois foi o grande personagem, mas Vini escreveu o seu nome na história. Após bela jogada de Valverde, ele apareceu livre para tocar para o gol e fazer o único gol da decisão. O Neguebinha 2017 agora era campeão da maior competição de clubes do mundo e ainda por cima fazendo o gol do título. Não dava mais para ser contra Vini, ele que durante muito tempo teve que lutar mais do que os outros e aguentar calado as críticas injustas, agora estava no topo da Europa. Ele acabou a Champions com 4 gols e 7 assistências, sendo um dos destaques do Real Madrid. Vini ainda realizaria outro grande sonho em 2022, jogando a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele foi um dos principais jogadores da seleção de Tite. Mesmo sem o título, ele mostrou que pode sim ser o futuro da amarelinha. Inclusive, muitos criticam o técnico brasileiro por ter tirado ainda no segundo tempo do jogo contra a Croácia um jogador tão habilidoso e que pode decidir um jogo em apenas um lance. A Copa não veio, mas Vinícius não tinha como reclamar. Na temporada seguinte, uma ascensão ainda maior do jogador. Com a lesão de Benzema, Vini teve que assumir um papel de maior protagonismo. Foram 4 gols na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Real passou em primeiro e pegou o Liverpool nas oitavas. Mais uma vez, Vini foi o carrasco dos Reds. Após sair perdendo por 2-0 em Anfield, Vini achou 2 gols sozinho e empatou o confronto para o Real. Vini ainda deu assistência para o último gol do Real, que fechou o caixão em 5-2. Nas quartas, o Real Madrid atropelou o Chelsea. Na semi, mesmo sendo eliminado pelo City, Vini Júnior saiu maior e fez a parte dele, tendo marcado um golaço no jogo de ida. Chegamos então à temporada 23-24, a temporada que muito provavelmente dará para Vini Júnior a bola de ouro e fará dele o melhor jogador do mundo. Benzema saiu e o Real tinha medo de sentir muito a sua ausência, mas não foi isso que aconteceu. Depois de anos jogando com a camisa 20, Vini decidiu assumir o número 7 do Real. Um número que carrega um peso enorme, tendo sido usado por 2 dos maiores jogadores da história do time, Cristiano Ronaldo e Raul, mas que depois da saída de CR7 não teve ninguém que a vestisse e desse certo. Mariano Dias e Hazard fracassaram de maneira épica. Vini Júnior não sentiu esse peso. É claro que a temporada começou com Bellingham se tornando o Belligol, mas ele caiu de rendimento com o passar dos meses. Vini Júnior não.
ele só cresceu. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid passeou sem dar chances para os adversários. Na Liga dos Campeões, avançou com 100% de aproveitamento no seu grupo. Nas oitavas, um duelo dificílimo contra o Leipzig, mas Vini Júnior apareceu de novo, marcando no jogo da volta o gol que acabou sendo aquele que valeu a classificação do Real para as quartas. Quartas, um duelo para lá de emocionante, novamente contra o Manchester City. O City saiu na frente e o Real virou rapidamente no jogo de ida. Vini deu um lindo passe para Rodrigo marcar o segundo. E quando o City revirou o jogo, Vini encontrou Valverde livre para marcar um golaço de primeira. Na volta, mais uma assistência de Vini para Rodrigo e o Real suportou a pressão do City até o final, eliminando os ingleses nos pênaltis, com Lunin sendo o herói. Mas a semifinal ainda guardava para nós o melhor de Vini Júnior. O adversário foi o Bayern de Munique. Na Alemanha, no primeiro jogo, Vini mostrou por que é um dos melhores jogadores dessa geração. Imagina sair frente a frente com Manuel Neuer, o maior goleiro da história, e ter essa calma para chapar rasteiro e marcar? Não é para qualquer um. Pois é, Vini Júnior não é qualquer um. Quando o Real se viu nas cordas novamente, ele assumiu a responsabilidade, criou a jogada que gerou o pênalti para o Real, pegou a bola para bater e, com a maior tranquilidade do mundo, deslocou o goleiro alemão para empatar o confronto. Empate no jogo de ida e decisão em casa, no palco mágico do Bernabéu. Vini foi o melhor em campo, sem dar sossego para a defesa do Bayern de Munique. Mas, durante quase todo o jogo, Neuer estava parando o craque brasileiro com defesas espetaculares. Voltamos então ao começo da trajetória de Vinícius. Durante muito tempo ele foi criticado por errar demais, por perder demais a bola. Mas para ele, errar não é o pior é não tentar. Como seus técnicos desde a base sempre reforçaram. Nunca foi de errar e baixar a cabeça. O Vinícius nunca fez isso, ele sempre teve muita personalidade. Vini nunca se escondia do jogo, ele nunca parava de tentar. Você precisa continuar tentando, erre quantas vezes for preciso, mas nunca desista. Um acerto pode mudar a história de um jogo. E quando o Real novamente precisou de Vini, quando o jogo parecia perdido, ele apareceu. Em um chute despretensioso, Neuer bateu roupa e Rossello marcou. O gol não foi de Vini, mas ele só aconteceu porque ele tentou. Como sempre, ele não desistiu de tentar até o último minuto. Aos 45 do segundo tempo, Vini levantou na área e viu de camarote a história ser escrita mais uma vez. O Celo foi o herói, mas Vini foi o melhor da partida. Nada mais justo pelo tanto que ele jogou. Mais uma final de Champions para Vini Júnior e companhia. Dessa vez, chegando como franco favoritos contra o Dortmund. Na final, o Dortmund até engrossou o jogo e foi valente, mas contra o Real Madrid, se você não mata o jogo, eles acabam com você. Após várias chances perdidas dos alemães, o Real abriu o placar com Carvajal de cabeça. Mas o grande lance do jogo ainda estava por vir. A zaga do Borussia bobeou e Bellingham achou Vinícius livre para fechar o caixão e dar a 15ª para os merengues. Vini Júnior comemorou dizendo: "Eu tô aqui." Segunda final de Champions, segundo gol dele em finais, se tornando o jogador mais jovem a conseguir tal feito, deixando para trás ninguém menos do que Lionel Messi. O Real levantou o caneco e Vini foi eleito o melhor jogador da competição. A coroação do craque, do protagonista que ele se tornou. Agora, só falta a bola de ouro para fechar essa grande temporada do craque Vinícius Júnior. Antes o criticavam por ser caro demais para um jogador tão novo. Depois começaram a compará-lo com o Negueba, falar que ele não estava à altura do Real e que não sabia nem chutar uma bola. Depois davam a desculpa de que ele não era o principal do time, que Benzema era o craque e ele apenas um coadjuvante. Deixaram ele até mesmo fora da lista de melhores do mundo. Agora não há mais nada que possa ser usado de desculpa para diminuir Vinícius Júnior. Até mesmo quando tentam usar um dos ataques mais baixos e cruéis, usando a cor de sua pele para atacá-lo, como se isso fosse um demérito, os seus inimigos só fazem Vini ficar maior ainda. Ele é gigante, não apenas dentro, mas também fora de campo.
Ajuda crianças da sua comunidade onde ele nasceu e virou protagonista de uma batalha que, infelizmente, ainda vai demorar a ser vencida em países como a Espanha. A batalha diária contra o preconceito. Mas ele não se cala, a voz dele é cada vez mais alta. Sua risada ecoa nos campos e nas entrevistas ao redor do mundo. O jovem garoto que disse que seria o melhor do mundo está muito perto de realizar esse sonho. E ainda bem, para todos nós, que a trajetória de sucesso de Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior está apenas começando.